Olá, potências! Hoje eu trouxe um caso para vocês, que é o caso dessa cliente, que tem uma sobrancelha reta. Percebam como ela tem bastante pelinhos, né? Do início ao fim, já é uma sobrancelha bonita, mas ela se incomoda porque ela quer um olhar mais levantado, ela quer uma sobrancelha mais arqueada e também não quer abrir mão, né, da naturalidade, nem mesmo mexer na estrutura das sobrancelhas. Então esse é o antes dela. E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu faço passo a passo do meu design nesses casos. Venho começando aqui já pela higienização. E você que tá aqui já me acompanha aqui no canal, né? Se inscreve, curte e compartilha esse vídeo para que a gente venha trazendo cada vez mais conteúdo como esses aqui no canal, que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí na evolução de vocês e vai aperfeiçoar a técnica com essas dicas que eu venho dando aqui. Então, já finalizando a minha higienização, eu utilizo espuma de limpeza mesmo, tá, gente? Com o sabonete Johnson e sempre utilizo o lenço umedecido neutro, tá? Para remover a minha espuma e também uso o lencinho durante o procedimento. No caso dela, eu vou trabalhar fazendo design à mão livre. Eu sempre faço alguns pontinhos para me guiar. Então, já venho marcando aqui, ó, nas sobrancelhas dela, o pontinho inicial de onde começa o crescimento dos pelos dela. Depois eu já marco onde eu vou criar meu ponto de arqueamento, ponto final, ponto alto e ali o limite da minha altura. E eu venho fazendo a ligação desses pontos. E percebam que eu começo a base levemente inclinada. Só isso já vai me garantir um arqueamento natural. E aqui também eu entro ao máximo ali em direção ao ponto alto e ligando para a cauda, tá? Na parte superior eu venho bem rente aos pelos e vou levando o meu traço em direção ao ponto alto que eu marquei. E vejam só essa falha que ela tem aqui nessa região. Eu desconsidero, eu venho realmente criando o desenho seguindo os pontos. Aqui eu já tenho um preenchimento, né, dessa falha, e isso também já vai trazer um arqueamento para ela. E venho conferindo se a minha cauda tá em direção ao último cílio. Eu nunca gosto de ultrapassar esse limite, então eu venho marcando para saber que a minha cauda no máximo tem que vir até aqui, porque eu sempre gosto que a cauda esteja um pouco mais alta que o início, tá? Eu acho muito mais elegante o design dessa forma, acho que valoriza mais o olhar, eu não gosto daquela cauda caída, tá bom? Eu vou só melhorar um pouquinho aqui esse formato, para deixar essa cauda ainda mais harmônica com o restante do design. Então, eu venho deixando ela um pouquinho mais curta e um pouquinho mais fina, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Percebam que ao fazer ali na região do ponto alto a correção daquela falha e ao começar essa linha do ponto inicial levemente inclinada, já temos um arqueamento incrível em relação ao natural. E agora eu vou mostrar para vocês a forma errada de fazer esse design que não valorizaria em nada, que seria justamente contornar o que já existe. Vocês vão ver que a mudança que eu fiz é mínima, né? Porém, dá uma super valorizada e sim, trouxe um arqueamento. Olha só a diferença. Se eu apenas contornasse, né? E com esses leves toques que eu dei aqui, como eu consegui valorizar esse design e como ele ficou muito mais harmônico, mais que era o desejo dela, né? E trouxe uma harmonia muito melhor para esse olhar. Olha essa região, né? Como a gente conseguiu reconstruir essa falha que ela tinha desse lado. Vamos agora limpar esse design que não tá legal e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para passar para o outro lado de forma muito simples. Eu venho com a minha linha e eu passo a base da sobrancelha, a marcação para o outro lado, né? O limite ali também do meu ponto inicial aqui com relação à altura e passo, por último, a minha referência de ponto alto de um lado para o outro. Assim, eu vou ter como me guiar na hora de fazer o outro lado da sobrancelha. Eu sempre utilizo esse truque, né? E fica muito mais fácil, meu design é mão livre. É realmente só para que eu consiga me guiar e igualar. A gente sabe que as sobrancelhas, elas não são gêmeas, né? A gente tem algumas diferenças. E dessa forma facilita muito para que vocês não percam tempo tentando igualar o design. Assim, vocês já vão ter uma base perfeita para criar o desenho. Então, eu venho fazendo essa construção e percebam que aqui na frente ela tem uma falha relativamente grande comparada
ao outro lado das sobrancelhas, então nós vamos fazer essa reconstrução também com a micropigmentação. Venho aqui tentando igualar esse desenho, dando meus últimos ajustes. Eu percebi que a altura aqui da minha base superior não estava igual, né? Estava um pouquinho mais alta. Então, eu venho corrigindo e vamos refazer essa linha. E no designer de sobrancelhas é isso, tá? A gente vem construindo, igualando aos poucos esse desenho. Então, eu nunca faço essa etapa com muita pressa. Na verdade, é a etapa, né, do meu procedimento onde eu dedico mais tempo. Realmente, o design é uma parte importantíssima para que a gente consiga um excelente resultado. E agora sim, o nosso design já está pronto e eu vou dar meus últimos acabamentos aqui também na frente, ó. Desse lado eu vou fazer minha linha um pouquinho mais baixa, mais reta, para igualar com o nosso outro lado. E já venho com o microbrush afinando essa linha de marcação, para que eu tenha um design bem acabado, bem perfeitinho. E logo na sequência, eu já venho começando a limpar, né? Fazer a limpeza. Eu sempre faço essa etapa com a pinça e dou acabamento com a lâmina, como vocês vão ver aqui no vídeo. Então, eu já venho fazendo todo esse processo. Eu sempre utilizo minha lâmina cortada ao meio e assim levemente dobrada no final. E venho fazendo os acabamentos, tanto na base das sobrancelhas. Isso vai deixar a pele muito mais lisinha, um acabamento muito melhor para o nosso design, como na base também superior. Inclusive, na parte de cima, eu não costumo utilizar a pinça, tá? Eu faço todo o acabamento realmente com a lâmina, é muito mais ágil. E no caso da micropigmentação, né, eu passo a agredir menos a pele e já deixo tudo pronto para iniciar o meu procedimento. Um outro detalhe é que eu sempre gosto de aparar bem os pelos, bem rente à linha, mas de forma que eu não cause, né, nenhuma falha nessa sobrancelha. Isso vai me ajudar também na hora de fazer o meu procedimento de micropigmentação. No design, eu deixo os pelos um pouquinho mais longos quando é design simples, mas para micro, eu gosto de deixar realmente os pelos bem aparados, tá? Então, eu vou fazendo esse corte aqui, sempre penteando para ver se tá tudo certinho. Nosso design pronto, vejam só, né, o projeto, como já valorizou, como a gente já tem realmente o arqueamento que ela esperava nesse procedimento. E agora eu vou dar uma dica para vocês, que é com relação ao fio guia, né, para quem não faz ou para quem tem dúvida de como fazer, eu venho exatamente, ó, onde os fios começam a descer, aqui na minha base superior, e eu crio um traço fazendo o encontro ali de onde vai ser a espinha da minha micropigmentação, exatamente onde os fios naturais se encaixam, tá? Então, eu sempre faço isso levando em consideração o próprio caimento dos fios naturais da minha cliente. Vejam só onde começa esse traço. Vocês percebem que é exatamente onde os fios começam a descer? É isso que nós vamos fazer dos dois lados e já teremos, né, tudo pronto para aplicação do anestésico. Eu tenho preferido trabalhar com anestésico de pele fechada. Esse é o anestésico que eu utilizo e eu passo uma camada generosa dele, sempre com o microbrush, tendo bastante cuidado para que ele realmente encoste na pele e também tendo cuidado para não apagar a minha marcação e aplico uma camada generosa. Esse anestésico vocês não precisam, né, dar aquelas batidinhas com o Tebori porque ele é de pele fechada e também não precisa ocluir, tá? Eu vou mostrar para vocês mais à frente como eu faço para remover esse anestésico das sobrancelhas e percebam que realmente eu passo uma camada generosa aqui. Nesse procedimento eu vou utilizar uma lâmina Nano 018 chanfrada, tá? E eu venho removendo agora o meu anestésico com uma escovinha. Ele vai secar na pele, vai formar uma película transparente, mas para que não interfira, né? Na hora que eu estiver fazendo o procedimento, eu venho removendo o excesso dessa forma como vocês estão vendo. E venho só reforçando a minha marcação. Não se preocupem, vocês não vão perder a marcação. Ela vai no máximo ficar mais clarinha. E aí é só vir reforçando como eu tô fazendo. E eu já vou dar início ao meu procedimento de microblending. Venho com o meu pigmento, né? Já tô com minha lâmina posicionada e vou criando meus fios iniciais. Deixa eu ajustar aqui a posição para vocês.
E olha só como eu faço, né, esse início. Eu venho criando 3 tracinhos. Então, primeiro eu faço um tracinho reto, que vem da base da minha sobrancelha até quase chegar ali na parte superior. E vou criar um segundo fio agora coladinho com ele, fazendo uma leve curvatura, entrando na minha base superior. Então, vou fazer esse início aqui com vocês. Vejam o segundo fiozinho, como ele fica posicionado. E vou criar um terceiro fio que vem cruzando o espaço ali na base entre esses dois. E eu vou fazer o terceiro fio que vai fechar esse início. E os próximos fios já são os fios de esqueleto. Eu não consegui gravar todo o procedimento para vocês, então eu já tô aqui saturando, mas comentem bastante nesse vídeo que eu prometo gravar um passo a passo, né, de treino e pele sintética, mostrando exatamente como eu fiz essa trama de fios. E olhem só o resultado de um dos lados da sobrancelha. Fizemos fiozinhos bem delicados, eu vou dar um zoom aqui para vocês observarem os detalhes. Temos o preenchimento, né, nessas falhas que ela tinha pontuais. A sobrancelha tá com o design muito mais arqueado, que era o principal desejo dela. Vejam só aqui também na cauda o preenchimento que fizemos naquela falha também no ponto alto. E conseguimos um resultado incrível. Fiquem agora com o resultado final dessa transformação.